Mas afinal de contas, o que é avivamento? A igreja atual precisa viver um avivamento? Nós já estamos vivendo um avivamento? Estas profecias dizendo que nós vamos viver o último grande avivamento, o maior de todos, antes do arrebatamento da igreja. Estão corretas? Estas e outras perguntas responderemos ao longo desta aula. Por isso, sejam bem-vindos todos ao início, abertura e inauguração de mais um trimestre da Escola Dominical, aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Mistério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a próxima aula da Escola Dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e compartilhe o link do nosso canal. 70% dos nossos vídeos são assistidos a partir de links compartilhados no WhatsApp. Eu conto com você para me ajudar nesta tarefa aí também, tá certo? Pegue aí sua Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Tema da nossa primeira lição: o avivamento espiritual, nesta revista linda que vai falar sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Tá? O textuário está aqui em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ok? Então, a cura de Deus para a terra é precedida por oração, humilhação e conversão. Você pode aí já anotar? Não há avivamento sem arrependimento. Anotou? Não há arrependimento sem conversão. Conversão e arrependimento são a base, o alicerce sobre a qual se sustenta todo avivamento. Então, se nós quisermos viver um avivamento, a preparação deve incluir conversão, confissão, arrependimento. Muito bem, a leitura bíblica em classe está aí em 2 Crônicas 7, do 12 ao 15, Ageu 2, do 5 ao 9. Nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Eu fiz uma pergunta aí, não sei se você respondeu, se não respondeu, pode responder, por favor. Nós estamos vivendo um grande avivamento? Você acredita que haverá um grande avivamento antes do arrebatamento? Mas se acontecer um grande avivamento antes do arrebatamento, não seria este um sinal e tornaria o arrebatamento previsível? Estas e outras perguntas a gente vai respondendo aqui ao longo desta aula e do trimestre, e você vai compartilhando, interagindo conosco aí. Só lembrar você que aqui na descrição dos vídeos nós temos aqui alguns links importantes. Ajude-nos. Ó, esse livro eu acabei de lançar. O propósito é maior que a sua dor. Nós estamos vendo um tempo muito difícil, muitas pessoas sofrendo, claro, sempre teve, mas nós precisamos entender que o propósito é maior que a nossa dor. Baseado em 2 Reis 5, aquela menina estava escrava na casa de Naamã, mas ela não se deixou definir pela dor. A dor não é o propósito, mas tem propósito. Adquira e nos ajude com esta produção de conteúdo. Ao adquirir este livro, você investe no meu tempo para ajudar vocês aqui semanalmente no preparo das aulas da Escola Dominical, e você me ajuda a continuar também pregando a palavra de Deus. Com frete grátis para todo o Brasil. Tem outros links aqui também, ó. Baixar material gratuito em PDF. Eu estou com a revista aqui em PDF. Slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. Dá uma olhada aí e acesse o nosso site. O que é avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Avivamento é voltar-se para Deus, é voltar-se para a palavra, avivar, é voltar à vida
aquilo que já teve vida, mas perdeu a vida. Avivar, tá bom? É uma intervenção de Deus. O avivamento não pode ser, se é uma intervenção de Deus sobrenatural, não pode ser programado. Eu acho muito legal quando a gente vê uma programação dizendo quinta do avivamento, culto do avivamento. A ideia de que avivamento, um culto avivado é um culto barulhento. Um culto avivado é um culto festivo, um culto que a gente pula. Mas todo avivamento, antes de produzir euforia para pular, produz tristeza pelo pecado para se ajoelhar. Todo avivamento, antes de produzir grito de glória, ele produz palavras de confissão e de arrependimento. Então não confunda barulho com avivamento. A pré-condição aqui para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Tá? Se você olhar aqui no texto, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir o texto de Ageu. Vamos olhar Ageu aqui, ó. As pré-condições. Qual é o ambiente? Nós não podemos provocar um avivamento, mas nós podemos perceber um ambiente propício para que ele aconteça. Ageu, não é Ageu que eu queria. Recolhido pouco, vê-se pouco, é o livro de Ageu. Qual que é aquele outro texto? Não é Ageu, é Abacuque. Abacuque vai falar sobre isso aqui. Ó, olha só qual que é o ambiente. Qual é o ambiente? Que ele diz, aviva a tua obra. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó Senhor, até quando clamarei, tu não me escutarás, Abacuque 1. Ainda que grite violência, tu não salvarás. Porque me mostra iniquidade, me fazes ver a injustiça. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Então, veja, o cenário para um avivamento é um cenário de injustiça, é um cenário de imoralidade, é um cenário de esfriamento espiritual. Então, quando a gente percebe o ambiente, nós podemos olhar e dizer, estamos precisando de um avivamento. Então, olhando para o Brasil, ó, se eu cerrar os céus, não houver chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Deus está usando aqui elementos daquela cultura e daquele momento. Nós precisamos interpretar isso para os dias de hoje. E aí eu pergunto para você, estamos necessitando de um avivamento ou não? Olha aqui, ó. Estas questões não são apenas climáticas. Elas podem ser este cerrar os céus de Deus, né? Ele pode ser algo moral, político e econômico, afetando todas as áreas da nossa vida individual, como igreja e como nação. Então aí eu pergunto para você aqui, para você responder aqui nos comentários. Hoje, aqui no Brasil, estamos vivendo um avivamento ou precisando de um avivamento? Responde aí, por favor. Hoje no Brasil, estamos vivendo um avivamento ou precisando de um avivamento? Responde pra gente nos comentários. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário que é importante para nós. Vale lembrar uma coisa, que avivamento não é para o mundo, né? Avivamento não é para o mundo. Você anotou aí ou não? Avivamento não é algo para o mundo. Avivamento não é mensagem para o mundo. Avivamento é mensagem para a igreja. Avivamento não é um despertamento para o mundo. Avivamento é um despertamento para a igreja. Avivamento não tem a ver com o mundo. Avivamento tem a ver com a igreja. A igreja não olha para fora, para o mundo e diz, nossa, o Brasil precisa de um avivamento. Não. A igreja olha para si e diz, nós precisamos de um avivamento. Porque avivamento é uma ação de trazer de volta à vida aquilo que já esteve vivo, mas foi se afastando e como uma parede foi perdendo ali a sua cor. E você vem e aviva aquela cor novamente. Portanto, avivamento é para a igreja. Avivamento é um chamado para que nós, como igreja de Cristo, reconheçamos que nos afastamos de Deus, que deixamos a sua palavra de lado,
e que nós queremos de volta, e queremos voltar, e estamos voltando, arrependidos e humilhados à presença do Senhor. Isso é avivamento. Avivamento não é para o mundo, gente. Avivamento não é para quem está lá fora. Avivamento é para nós. Avivamento é para agora. Avivamento é para hoje. E avivamento é um assunto para a igreja. O mundo é conversão. A igreja é avivamento. Avivamento é para a igreja. As condições sociais, as condições para o avivamento espiritual. Crise, tá? Nós vamos entender isso. Podemos observar vários comportamentos humanos: medo, revolta, blasfêmia contra Deus e o próximo, desespero, tentativa de tirar a própria vida, cresce cada vez mais aí o suicídio, enfim. E é interessante que dentro de toda esta crise, que lindo isso, diante de toda essa crise, Deus diz: mas se o meu povo, olha o poder, meu Deus do céu, olha o poder espiritual que a igreja tem. Deus está dizendo: olha, quando o caos se instalar, se o meu povo, aleluia, olha que autoridade espiritual que a igreja tem de mudar o cenário, de buscar dos céus uma intervenção sobrenatural no meio do caos. Aí tem gente que diz assim: só orar não adianta. Não existe só orar. A oração nos leva para perto de Deus. A oração ela produz quebrantamento. Quanto mais perto de Deus a gente vai chegando, a gente vai ficando mais quebrantado. A oração vai produzir um ambiente de confissão, de arrependimento e, portanto, a oração atrai a intervenção de Deus. A oração atrai a intervenção do sobrenatural. Aleluia. Por isso que esta frase, só orar não adianta, é diabólica. E tem afastado muita gente da oração, porque não existe só orar. A oração ativa o sobrenatural de Deus. Olha o que a palavra diz: se o meu povo orar. Isso é autoridade espiritual. Anote aí. A autoridade espiritual sobre o destino de uma nação, de uma família, de uma igreja, está nos joelhos dobrados, está na boca daqueles que clamam, está nos joelhos daqueles que oram. Por isso é preciso se humilhar diante do Senhor, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Não adianta brigar, não adianta berrar, não adianta ficar procurando culpados. Eu gosto, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Segundo Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz que os filhos de Moabe vieram contra Josafá. E aí, Josafá clamou ao Senhor. E ele diz assim, ó, no versículo 6 do capítulo 20 de 2 Crônicas: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu, e não dominas tu sobre todos os reinos da terra, e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Isso aqui é lindo, isso aqui é extraordinário. Olha o que diz o 12: ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Conclua a leitura de 2 Crônicas 20 e você vai ver o que Deus fez. Então, a oração atrai a intervenção de Deus. Aleluia. Anotou aí? A oração atrai a intervenção de Deus. Existem coisas, não é que Deus precisa que a gente ore, mas Ele estabeleceu a oração como um instrumento através do qual Ele age. Aleluia! Ele estabeleceu a oração como um instrumento, como um meio. A oração é o meio pelo qual Deus intervém. Aleluia! A oração é o meio pela qual o sobrenatural se manifesta. Por isso que o texto diz: se o meu povo orar, é o meio. Deus quer que eu e você sejamos participantes neste reino. Deus quer que eu e você trabalhem com Ele. Aleluia. Muito bem. Outra coisa.
orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Eu quero, você que está nos assistindo, tem um livro, eu tenho ele em PDF. Se você me chamar no WhatsApp, que está aí na descrição, eu mando para você. Por que tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill. Gente, inclusive eu acho que eu vou pegar esse livro e eu vou fazer um podcast com ele, sabe, sobre avivamento. Eu vou fazer o áudio dele aí para vocês verem. Gente, não há avivamento sem oração. Agora é o seguinte, é muito comum escutar hoje em dia de líderes: o povo não quer nada com oração. Ei, jovem não quer nada com oração, igreja não quer nada com oração. Eu nunca vi isso. Jesus não orava porque seus discípulos oravam, ao contrário, os discípulos oravam porque Jesus orava. Não é o líder não ora porque seus liderados oram. Eu vou falar. O pastor não ora porque a igreja está orando. É a igreja que ora porque está vendo o pastor orar. São os jovens que oram porque estão vendo o líder orar. As irmãs, elas oram porque a líder está orando e não o contrário. A oração é a marca de todo líder. O líder deve transpirar a oração. Mas se faz um evento de oração, vem 10. Ore com 10. Mas se faz um churrasco, vai 50. Não tem problema. Isso não é só dos jovens, é a igreja em geral. Mas cabe a nós conduzi-los a uma vida de oração. Não há avivamento sem oração. Eu vou te falar como pregador, gente. Quando a gente chega numa festividade, que o tema é avivamento, mas a lição de casa foi feita. Qual é a lição de casa? Foi explicado o que é avivamento. Os jovens oraram. Adianta nada orar durante a festividade. Depois não ora o ano inteiro. Meu Deus do céu! Não adianta nada jejuar na semana da ceia. Pelo amor de Deus, gente. Ao invés de motivar as pessoas, nós estamos desmotivando. Claro que adianta. Claro que adianta. É melhor pouco do que nada. Geralmente quem fala isso não ora nem um dia nem outro. Então, nós precisamos entender, a oração, não há avivamento sem oração. Quando a gente chega no ambiente que o tema é avivamento, a lição de casa foi feita, os jovens oraram, o pregador não precisa fazer força. O pregador não precisa ficar, não, ele vem. Então é preciso orar e buscar a face de Deus, fazer devocionais, orar. Não é? Orar. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Por isso que eu estou dizendo, estou escutando muita profecia sobre avivamento, mas sem falar de conversão, sem falar de arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento, sem conversão, sem mudança de rota, sem mudança de direção. Não existe. Avivamento não pode ser apenas uma peça publicitária, uma jogada de marketing. Não! Avivamento é mais que isso. E se nós não mostrarmos isso às pessoas, elas vão achar que estão vivendo avivamento ou que estão buscando avivamento, mas não há avivamento sem oração, sem confissão, sem arrependimento, sem conversão. Veja que o avivamento é resultado. Aleluia. Logo, o avivamento também não é algo instantâneo. Avivamento não é o que acontece no culto. Avivamento não é porque a gente orou um dia. Avivamento é resultado de uma caminhada constante de conversão, voltando-se para Deus, voltando-se para a sua palavra, reconhecendo os pecados, confessando os pecados, se humilhando diante do Senhor. Logo, avivamento é uma atitude sobrenatural de Deus. Não, é muito legal. As pessoas dizendo, olha, Deus vai fazer um avivamento. A Bíblia não está dizendo, Abacuque não ora dizendo, Deus, olha, o Senhor agora e vem. Não, ele diz, aviva a tua obra.
Ele não diz, eu estou profetizando um avivamento, ele pede para Deus. Aviva a tua obra. Faz alguma coisa, intervém Deus no meio do teu povo, no meio da história. Mas ele vai mostrar aqui em 2 Crônicas que o avivamento ele é uma resposta de Deus. Aleluia. Avivamento é uma resposta de Deus. Há joelhos que se dobram, há lábios que confessam e há pés que se voltam para Deus. Ficou legal, né? Avivamento é uma resposta de Deus. Há joelhos que se dobram, olhos que choram, bocas que confessam e pés que se voltam para Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é uma programação da igreja. Amanhã vai ter um avivamento. Não existe isso. Se nós queremos um avivamento em 2023, precisamos orar e entrar no caminho da confissão, do arrependimento agora, da conversão, para que talvez, lá no segundo semestre, a gente comece a experimentar um avivamento. A gente comece a viver um avivamento. Muito bem. Tópico 3 aqui, que lindo, né? Logo, terminando não tem jeito, terminando aqui, o tópico 2. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus. Então, o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento propício para vivermos um avivamento. A pergunta é, vamos nos humilhar? Vamos nos arrepender? Muito bem. A necessidade de um avivamento espiritual. Qual que era lá a situação espiritual de Judá? Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo achou que isso não aconteceria, né? Porque afinal de contas aquele território era sagrado, o templo era sagrado. Eles acharam que Deus amava mais o templo do que eles. E claro que não. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. E eles serem levados para o cativeiro e o templo destruído, isso resultou em um empobrecimento, isso resultou em vergonha, meu Deus do céu. Mas Deus sempre tem uma proposta de restauração para o seu povo, tá? Acontece que Deus disse, vocês vão para o exílio, 70 anos, né? E depois eu vos trarei de volta. Quando eles voltaram, eles encontraram a terra arrasada e tal. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a se preocupar com as suas casas, reconstruir suas casas. E o templo continuava fechado. Se não tem templo, não tem culto, não tem celebração, não tem nada. Então Ageu é chamado por Deus para restaurar o culto a Deus. E aí Deus levanta homens para realizar a sua obra. Enfim, Deus usa Ciro para libertar o seu povo. Qual é a aplicação aqui desse último tópico? Aqui, a crise, ela demonstra a necessidade de um avivamento espiritual. Nós precisamos mais do que nunca viver um avivamento espiritual. Eu vou aqui concluir com o tópico 3.3. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, é uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos de igreja era elevado. Nos últimos anos, este percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. E não só o fechamento das igrejas é uma realidade, como o surgimento de novas igrejas que estão ficando lotadas, mas que não estão pregando o evangelho de Cristo. Eu não sei o que é pior, igrejas sendo fechadas ou igrejas sendo abertas, mas com um conceito diferenciado do que é a palavra de Deus, pregando o evangelho inclusivo, pregando um evangelho progressista. Eu penso que isso é muito pior. Que Deus nos guarde, mas como nós podemos ver nessa lição de hoje, a crise é o ambiente propício para acontecer um avivamento. Mas vamos lá para cair na provinha do Enem. Primeiro, não há avivamento sem oração. Segundo, não há avivamento sem confissão, arrependimento. Terceiro, não há avivamento sem conversão, mudança de direção, mudança de rota.
Avivamento não é uma programação que se faz, mas é uma resposta que se recebe por causa de atitudes mudadas e transformadas. Avivamento não é programado na terra, é programado nos céus. O que a terra pode fazer é criar um ambiente para que aconteça um avivamento. Diante de uma crise que se instala, a igreja precisa ter visão espiritual para entender o que Deus está pedindo para nós. E eu penso que Deus pode e quer mandar um avivamento sobre a nossa nação. Mas o caminho é o caminho do arrependimento, é o caminho do joelho dobrado, é o caminho da volta às vigílias, volta às consagrações, é o caminho de volta para a oração. Avivamento diz respeito a isso, voltar-se para a palavra, colocar a palavra no centro. É a palavra que tem que ser o centro da pregação e não o pregador. É Deus que deve ser adorado e não quem está cantando. A igreja pode promover um ambiente e pode promover uma resposta de Deus para a nossa nação. E a igreja é a única que pode produzir essa resposta, porque a igreja é a única que pode se comportar de maneira adequada para que um avivamento seja enviado sobre nós. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa primeira lição aqui na nossa escola dominical, nesse primeiro trimestre de 2023, na lição 2. O avivamento no Antigo Testamento. Fique por aí, toda semana estamos por aqui. Até o próximo ano, ou melhor, até a próxima semana. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.